Olá, amigos do canal ABA, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos ter a satisfação de conversar com um dos pioneiros da fé de São Paulo. Ele não é de São Paulo, ele é do Nordeste. Daqui a pouco nós vamos falar para vocês de onde exatamente ele é. Irmão Hernani, uma das colunas do Tabernáculo de São Paulo, uma das colunas da mensagem do profeta do século XX no Brasil. Precioso irmão Hernani, é uma satisfação muito grande a gente estar falando com o senhor aqui para os irmãos, para as irmãs que acompanham o canal ABA, né? A gente atingiu recentemente aí quase que 1.000 inscritos, né? Dentro do contexto, dentro do âmbito da mensagem, é um número que mostra que a gente está se comunicando com irmãos e irmãs da nossa fé. Então, a nossa ideia é estar falando com alguns pioneiros da fé, né, irmão Hernani? Algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres, irmãos e irmãs que têm ajudado a carregar essa mensagem pelo Brasil afora. Irmão Hernani, eu queria começar, o senhor, para quem não sabe, o irmão Hernani está, nesse momento, em Santana do Siridó, Rio Grande do Norte. Oi? Santana do Siridó. Primeiramente, irmão Hernani, perfeito. Como é que o senhor está aí, irmão? Como é que está o senhor de saúde? Como é que está o seu trabalho? Vamos começar falando dessa parte aí. Irmão, eu estou muito bem aqui. Aqui eu tenho uma fazenda aqui no Rio Grande do Norte que fica a aproximadamente 270 quilômetros de Natal. E sempre eu venho aqui. Aqui eu tenho uma criação de gado, criação de cabrino, etc, etc. E aqui na fazenda eu gosto muito daqui, muito. E já dessa vez que eu estou vindo aqui, já vai fazer mais de 60 dias que eu estou aqui. Estou com minha família, estou com Dona Risa e estou com Regina. Aqui eu gosto muito daqui. E me diz uma coisa, irmão Hernani, o senhor continua viajando por todas essas estradas do Brasil? Continuo. Irmão, de carreta, não. Toda vida que eu compro um caminhão, eu gosto de dar a primeira viagem. Depois eu entrego o motorista. Mas de automóvel, eu não gosto de avião. Não gosto de andar de avião. De automóvel eu venho todo mês, ou de 40 em 40 dias, mais ou menos. Agora, como eu tenho já uma residência lá em Minas, uma chácara em Minas, eu estou demorando mais vir aqui. Mas antes eu vinha todo mês. Eu venho de automóvel de São Paulo para aqui. O senhor tem medo de viajar de avião ou é porque o senhor gosta mesmo de viajar pelas estradas? Não, eu tenho medo de andar de avião. Toda vida que eu compro um caminhão novo, geralmente as montadoras, as concessionárias me dão uma viagem na Europa. Eu já fui aos Estados Unidos, eu já fui à França, já fui ao Chile. Mas depois que a gente entra no avião, não pode mais pular. Mas eu tenho medo, não gosto. Essa viagem de São Paulo para aqui é 3 horas de viagem. 3 horas eu estou aqui, mas eu prefiro vir de automóvel, porque eu não tenho medo de ir de avião. Não gosto de avião, não. E como é que foram essas viagens aí para quem tem medo de andar de avião pela Europa, pelos Estados Unidos? Como é que o senhor passou? O senhor passou algum susto nessas experiências aí? É como eu disse, senhor, depois que entra no avião, que fecha a porta, a gente não pode mais pular, mas o medo, olha, irmão, o medo só se acaba na hora que o avião para. Não gosto. Eu fui à Itália, em outros países aí, mas não gosto. E, no fim, eu estava lá em Orlando e fui de automóvel lá em Jefferson Vicente. Você para onde quer. É muito bom. Agora, o avião eu não gosto, não. Eu tenho medo. Simplesmente o medo. Irmão Hernani, o senhor acabou de mencionar que o senhor já esteve em Jeffersonville. Significa que o senhor já esteve no Tabernáculo Brana? Eu já estive lá. Quando foi 2012. E quando eu cheguei em Jeffersonville, eu parei no posto de gasolina, já vendo a igreja assim, perguntei a um senhor já velho, se ele conheceu o irmão Brana. Ele disse que conheceu. Pronto, só foi isso que eu procurei saber com ele, porque eu não sabia mais perguntar nada. Se eu conheci o irmão Brana, ele balançou com a cabeça que conheceu.
E como é que foi a sua experiência, irmão Hernani, lá no Tabernáculo Brana? O que você sentiu? Irmão, foi muito bom, principalmente quando eu cheguei no Rio Ohio, que eu vi a ponte, que tanto ele comenta na ponte, quando eu fui na sepultura dele e olhei tudo aquilo ali, saber que ali estava. E, no entanto, o rapaz que me levou de Orlando lá, e perguntou a mim, mas vocês fazem uma viagem dessa, de Orlando aqui, para ver o quê? Para ver esse cemitério aqui? Eu digo, não foi simplesmente para ver o cemitério, absolutamente. Nós viemos aqui porque a vida deste homem, esse homem que está sepultado aí, tem um grande acontecimento, até mundial. Ele foi o profeta de Deus para essa era. E o homem ignorou a maneira de eu fazer essa viagem só para ir ali no Tabernáculo Brana e no cemitério, na sepultura do profeta. Né? Curioso, né, irmão Hernani, que precisa de um brasileiro lá para Jeffersonville para falar quem foi o William Branham para os americanos ali, né? Quem foi o William Branham, né? De quando eles deveriam saber, né? Mas é por isso que o país está passando pelo que está passando, justamente por não reconhecer a presença do profeta. Aliás, irmão Hernani, para o senhor, vou perguntar mais para o seu coração, né? Quem foi William Branham? Irmão, eu tenho plena certeza absoluta, que foi um dos maiores profetas de toda a história da Bíblia. Deus trabalhou muito mais, Jesus trabalhou muito mais com William Branham do que ele mesmo quando esteve aqui na Terra. O que aconteceu na vida desse homem, irmão, eu estava pensando, como é que não pode crer numa mensagem dessa? O que é que vamos dizer daquele que saiu no Rio Ohio, aquela voz, para que todo mundo visse que a mensagem dele era enviada por Deus? Ele é o tremendo profeta, o grande profeta que Deus enviou para essa era. E graças a Deus por nós crer em sua mensagem. É verdade. Para quem não conhece, o irmão Hernani está fazendo referência a uma mensagem que foi dada por Deus diretamente ao irmão Branham em 1933, quando ele estava batizando algumas pessoas no Rio Ohio, e uma voz que foi audível para ele, né, mencionava que assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, a mensagem desse profeta William Branham também seria a precursora da segunda vinda de Cristo. Irmão Hernani, o senhor já deve ter lido também muitas mensagens, né? Tem alguma delas, irmão Hernani, que o senhor gostaria de ter estado ouvindo pessoalmente, ou no Tabernáculo Branham, onde o senhor esteve, ou onde quer que ele tenha pregado, uma mensagem muito especial que o senhor lembra-se dela? Irmão, olhe, quase todas as mensagens. Quase toda a mensagem. A mensagem, Deus não chamou o homem ao julgamento sem antes não adverti-lo. A mensagem almas encarceradas hoje, isso é uma mensagem que bate muito profundo dentro em mim, por saber o privilégio que o profeta teve de ver a região dos salvos, mas também viu a região dos perdidos. Me lembro que no final dessa mensagem ele disse: fuja desse caminho, não ande nesse caminho da perdição. Isso nos dá temor em saber que esse homem teve o privilégio que talvez outros não tiveram, de Deus mostrar tudo sobre o plano da redenção. Tudo. Mostrou a ele o lugar que está preparado para nós ir e o lugar que existe para nós não ir. Aquele lugar terrível que está reservado para os perdidos. Irmão Hernani, deixa eu perguntar uma coisa. Eu gosto de fazer esse exercício da imaginação, porque através dessa pergunta as pessoas conseguem imaginar, fazer uma certa viagem, né? E trazer aí da parte das escrituras um momento muito especial.
A minha pergunta seria, se o senhor pudesse abrir a Bíblia, né, e ser transferido no tempo e no espaço para um momento das Escrituras, onde o senhor poderia ser testemunha ocular, com os ouvidos também, de alguma cena, de algum momento da história cristã, qual seria esse momento, qual seria essa parte da Escritura que o senhor gostaria de reviver, ou viver, melhor dizendo, pessoalmente? Principalmente em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, isso é muito importante, porque antes da mensagem, a gente lia aquilo ali e passava, bem dizer, por cima. Não entendia o significado daquilo ali, que vinha. E saber que aquele homem veio numa simplicidade tão grande, irmão. Uma simplicidade, é como ele diz, Deus se revela em simplicidade, ao ponto dos grandes, os nobres, os intelectuais tropeçar em Deus e não sabe que está tropeçando em Deus por conta da simplicidade que Deus tem. Então, Malaquias, capítulo 4, 5 e 6 é uma grande importância, é uma coisa maravilhosa. E quando a gente viu aquilo ali e reconheceu que esse homem é o Elias prometido, é o homem que tem o assim diz o Senhor, é o homem que tem a verdade. Ali é o caminho, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A mensagem desse homem. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, irmão, esse dia virá. E nós devemos estar seguros que estamos livres das grandes catástrofes que acontecerá sobre este mundo. Aliás, irmão Anani, quando foi o seu encontro com esse profeta, com essa mensagem? Como é que foi? Meu irmão, foi mais ou menos 71, eu creio que foi em 71. Eu estava na estrada, viajando. Durante os meus quase 50 anos, na estrada. Quando, às 2 horas da tarde, eu procurando, ligando o rádio assim, eu creio que foi na Bahia, eu vi essa tremenda mensagem. Essa mensagem que sacudiu o Brasil. Irmão, era ligar para o rádio. Que mensagem é essa diferente? Não dizia nem o nome do pregador. Não, ele passou muito tempo sem citar o nome do pregador. Depois é que começou a citar o nome do pastor. E então viajou certos ministros, pastores da Assembleia de Deus, viajou comigo para São Paulo e ouvindo essa mensagem. Isso foi logo eu tentei querer ir a Goiânia para conhecer o pastor. Me lembro que foi na Avenida Goiás. Eu cheguei, parei minha carreta na porta do tabernáculo e quem me atendeu foi a irmã Martins. E eu disse, eu queria falar com o pastor Joaquim. Era um tabernáculo de madeira de construção, um banco assim de construção. E quando de fé saiu aquele jovem lá de dentro, ele era novo, né? E sentou naquele banco e eu conversei com ele. Isso foi o maior privilégio. E naquela igreja, depois de poucos dias, num culto à noite, o pastor Joaquim disse, vamos ter um batismo especial. Especial porque esse jovem é um caminhoneiro e ele foi alcançado pela mensagem. E ele pediu para ser batizado. E ali, na igreja mesmo, no tanque da igreja, eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali começou a minha jornada dentro da mensagem. Dentro da mensagem. Me casei, conheci a dona Rita em Barra Mansa, no estado do Rio. Viemos para São Paulo e ali foi onde se casamos. Quem celebrou o nosso casamento foi o missionário Martin. E até hoje, irmão, criei meus filhos todos nessa mensagem. Para mim é um maior privilégio. É o maior privilégio. Porque a preocupação de Deus é com o ensinamento da palavra de Deus aos nossos filhos. Está escrito, ensina a minha palavra ao teu filho, ao deitar, ao levantar, ao caminhar.
Escreve nos umbrais de vossas portas e põe como testeira entre vossos olhos. Deixa eu perguntar uma coisa, irmão Nani. Tem sido uma jornada difícil? Irmão, não é difícil não, irmão, não é difícil. E, principalmente quando você é jovem, é novo, você tem que fugir muito, muito do desejo da mocidade para viver a mensagem. Mas depois é suave. O peso é leve, como disse Jesus. Basta você crer e ter uma vida que agrada a Deus. Não é difícil, não é difícil. Dá para suportar as coisas da vida, dá para suportar. Amém. Com muita alegria, com muito prazer. Perfeito. Irmão Nani, toda vez que eu lembro do senhor, toda vez que eu vejo o senhor na igreja, sempre assistindo o culto, com toda aquela reverência, com toda aquela atenção, né? O senhor viaja muito, então é sempre uma satisfação, né? Não é um visitante especial, é um irmão especial que viaja muito e nunca mede esforços para estar lá com a gente, ou assistindo na internet, onde o seu nome é sempre lembrado, assistindo aos cultos, justamente aí de Santana do Siridó. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente sabe que todo homem que viaja, ou seja, todo caminhoneiro que viaja por essas estradas do Brasil, em especial, vê muitos acidentes. Mas eu não quero perguntar ao senhor em relação a acidentes, eu queria perguntar se nessas viagens todas o senhor viu milagres acontecendo. Oi, irmão. Principalmente comigo mesmo. Principalmente comigo. E Deus me livrou muitas vezes. Uma vez eu ia subir numa serra na Bahia à noite, um rapaz ia guiando o caminhão e eu ia deitado na cama do caminhão. E houve um problema no freio do caminhão, e quando ele pisou no freio, faltou o freio, ele abriu a porta e pulou, e me deixou deitado no caminhão, e o caminhão desceu com tudo que tinha de ré, no escuro, sem eu saber onde estava, porque eu estava deitado. Mas, graças a Deus, milagrosamente, Deus me salvou. De uma maneira que só Deus poderia fazer aquilo. Só Deus. Graças a Deus por isso. E outras coisas mais, irmão, que aconteceu. Um homem com 50 anos de caminhão na estrada, principalmente quando eu peguei estradas ruins, estrada de chão, naquela época, viajando para o Belém, para Altamira. O senhor pense em andar 2.000 quilômetros de lama, de chão, os escorregos dos caminhões, os precipícios que a gente passa. Eu cheguei muitas vezes a parar o caminhão na estrada, diante de temporal grande, me ajoelhar do outro lado do passageiro. Teve um problema de conexão aí, irmão Hernani? Só uma mata, era só uma mata. E você dentro ali daquele caminhão, sem ter socorro nenhum, muitas coisas, irmão, aconteceu. Muito milagre aconteceu. Deus me livrou de muito acidente. Perfeito. Irmão, só uma curiosidade. Voltando ao primeiro milagre que o senhor contou, o seu reencontro, o senhor chegou a se reencontrar com aquele motorista que pulou do caminhão sem sequer ter acordado o senhor? O senhor chegou a reencontrar com ele e se reencontrou? Qual foi a reação dele? Sim, me encontrei. Eu sei até onde é a subida, a ladeira, a serra lá onde ele fez isso. Ele não tinha outro meio, ele estava aprendendo. Ele era o dono do caminhão, eu era empregado dele. Quando ele pisou no freio, que vazou o ar, o caminhão ia subindo, voltou de ré. Ele não conseguiu passar a marcha. Quando não conseguiu passar a marcha, a velocidade do caminhão foi aumentando. Nessas alturas eu já acordei, que eu gritei para ele, piso no freio. Quando ele pisou, eu vi que não tinha freio. Aí ele abriu a porta e pulou. Mas até eu sair da cama e pegar o caminhão, o problema, irmão, era que eu não sabia onde estava. A luz estava acesa, eu vi que ia passando assim um corte, uma parede muito grande, um corte de pedra assim, e ali eu tentei encostar o caminhão de ré na parede para segurar ele. Mas, graças a Deus, poderia ter sido pior, porque a carga, uns canos de ferro ia passando lá na traseira do caminhão. E se aquela traseira bate, aqueles ferros furavam a cabine e me matava. Então,
uma bueira de lado, aonde a água do asfalto cai, entrou pelo eixo traseiro e segurou o caminhão. E ali eu desci e louvei a Deus. O dia amanheceu, eu na estrada, o homem estava ali, e quando ele pulou, irmão, um ônibus ia atropelando ele. Ia atropelando. Era numa curva, quando ele pulou, o ônibus entrou com tudo que tinha. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ele e não aconteceu nada comigo. Irmão Nani, graças a Deus. O senhor aí deve ter um hino preferido que deve significar muito para o senhor, talvez, aquele hino que quando o senhor viaja muito, o senhor ouve na estrada. Qual seria esse hino, meu irmão? Eu avisto uma terra feliz, aonde um dia iremos morar, nas mansões desse lindo país que Jesus foi ali preparar. Esse realmente, esse não é apenas um hino, né? Esse é uma mensagem, né? Muito bem, muito bem. Eu gosto muito dos hinos, muito, muito. Os hinos geralmente é uma mensagem, como o senhor está falando. Uhum. Irmão Nani, nessa jornada cristã que a gente atravessa, que o senhor atravessou, quais foram alguns dos momentos, ou qual foi o momento mais difícil nessa batalha? Irmão, é fácil do senhor saber, é fácil o que aconteceu na minha casa. Tudo bem, aquilo ali, eu me lembro que no último dia, já no último momento que eu tive com ele chegou e disse: "Ô, meu pai", me abraçou, eu me abaixei na cama, ele disse: "Meu pai, os meus educacionais nunca contaminou a mim, nem as minhas irmãs." Eu sempre me lembro disso. Ele passou por faculdade e ele disse que esses meus que hoje é tão contaminado, não contaminou ele nem suas irmãs. E eu me lembro disso toda a vida. O momento da ida do meu rapaz foi muito difícil para mim. E graças a Deus, irmão, pelo Evangelho, graças a Deus por essa mensagem. Porque hoje nós sabemos para onde ele foi. E eu creio que ainda verei. Depois, irmão, no momento mais difícil, aqui eu estava sozinho na fazenda. Sozinho, desesperado. Eu sonhei com ele. E quando eu vi ele, eu disse: "Meu filho, aonde você está? Você está bem?" Ele disse: "Meu pai, faça tudo para o senhor vir para onde eu estou." Eu nunca me esqueci disso, irmão. Eu nunca me esqueci disso. Faça tudo para vir para onde eu estou. Para onde eu estou. Faça tudo para vir para onde eu estou. Eu acredito que o senhor está indo para lá, como todos nós estamos indo, né, irmão Hernani? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus quiser. Irmão Nani, eu me lembro desses capítulos. Para quem não sabe, o irmão Hernani é o pai do saudoso líder de cânticos da Igreja de São Paulo, irmão Samuel, né? Que muito jovem, Deus o levou em função aí de um câncer. E eu quero aproveitar, dar um testemunho de como eu vi alguns daqueles capítulos que foram realmente um dos mais tristes que eu já vi na minha vida, logicamente um dos mais tristes ainda na vida do irmão Hernani. Irmão Hernani, eu comecei no jornalismo cobrindo pugilismo. Daqui a pouco eu explico porque que eu estou fazendo relação com isso. E no pugilismo, quando esse assunto, esse esporte começou a ganhar um pouco de notoriedade no Brasil, falava com lutadores profissionais, amadores, eu comecei a escrever um pouco sobre a vida dos lutadores, sobre os pugilistas, sobre a experiência profissional, acompanhei obrigatoriamente pela profissão algumas lutas, e uma coisa que eu aprendi a ver não é o estado
do lutador em si que define se ele ganhou ou perdeu a batalha, a luta. É o estado do oponente, é o estado do adversário. Então, eu me lembro, quando eu ouvia na nossa igreja o saudoso irmão Samuel caminhando, né, naqueles momentos mais difíceis, com uma certa fraqueza, mas, ao mesmo tempo, eu vi o tamanho da fé dele. Eu vi o tamanho do amor e da confiança que ele tinha no Deus eterno, né? Então, a gente pode até ficar com aquela imagem de uma pessoa que estava sofrendo demais os impactos, mas as pessoas não têm ideia, nem poderiam ter, de que o grande adversário já estava lançado na lona há muito tempo, né? O diabo está tonto até hoje, de tantos golpes de fé que o irmão Samuel deu naquela época como um sinal da fé cristã, né? Até que... E lembrando da mensagem de ontem, do pastor Carmindo, ele disse que o Calvário adoça qualquer experiência amarga. Qualquer experiência, é verdade. E aquilo que eu falei é verdade. Eu nunca estive tão feliz na minha vida e parece que eu tenho uma gratidão a Deus pelo que está acontecendo comigo. Amém. Eu nunca estive tão feliz porque eu posso, e isso, o humano é fraco, o humano é medroso, o humano, a parte humana nossa, ela é assim, mas há certos momentos que o homem que controla a máquina, o Espírito Santo lá dentro, ele toma a direção, o controle, ele fala, aqui agora é comigo. Verdade. Amém. Então eu tenho estado assim numa gratidão no meu coração com tudo, e estou tão feliz. Amém. Até que Deus, né, na sua sabedoria, resolveu dar o cinturão da fé, o cinturão da vitória para ele do outro lado, né? É dessa maneira como eu vejo a história do nosso saudoso irmão Samuel, enquanto seu pai, sua mãe, continua lutando aqui na terra, né, irmã Nani? Muito bem, muito obrigado, irmão. As horas mais difíceis da vida dele, ele dizia assim, meu pai, Deus sabe melhor. Ele sempre usava disso, Deus sabe melhor. Depois da partida dele, ele disse a alguns amigos meus, uma das pessoas que muito vai sentir a minha partida é meu pai. A mãe, ela se conforma mais fácil, as irmãs, mas eu, irmão, primeiro eu sou muito emotivo, então, mas graças a Deus, estamos aqui, certo, com toda certeza que eu vou ver ele, jovem, bonito, como ele é. É verdade. De Deus. Assim será. Irmão Hernani, já para encerrar o nosso bate-papo, como eu disse no início, tem sido uma longa jornada para todos nós, né? Tem sido uma longa jornada ainda maior, ainda mais para o senhor. E em que fase o senhor acha que nós estamos dessa jornada aqui na Terra? Todos nós falando. Irmão, se o senhor for olhar, biblicamente, os acontecimentos que aconteceria antes da grande vinda do Senhor, estamos nos últimos momentos. Estamos nos últimos momentos. Parece que não falta mais nada. Parece que não falta mais nada. As escrituras estão se cumprindo no pé da letra sobre a vinda dele. Todos os acontecimentos. A evolução de todos os lados. A evolução científica. A evolução da moral. Tudo isso, tudo está se cumprindo. Eu acho que talvez esteja faltando o último eleito se declarar para nós chegar lá, para acontecer essas coisas. Pense bem na situação que o mundo se encontra hoje, irmão. Se isso durar mais 10, 20 anos, o que vai ser? Se cada dia a coisa piora, a coisa se deprava muito mais. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. E Deus, devemos lembrar que a misericórdia de Deus e sua ira está sempre junto. Nós estamos advertidos, o mundo é advertido por essa mensagem que estamos vivendo nas últimas horas. É verdade. Irmão Hernani, para encerrar, mais uma perguntinha. Com essa quarentena toda aí, o senhor já está sentindo
Saudade do seu lugarzinho lá na igreja de São Paulo? Ai, irmão. Isso aí eu sinto da mensagem. Eu sinto. Ainda bem que o pastor, eu, lá em Camanducá, está tendo uma pequena congregação, e quando eu não estou em São Paulo, eu estou assistindo o culto com ele lá em Camanducá e a Minas Gerais. E aqui a internet funciona e nós escutamos culto aqui, todos os cultos lá de Goiânia, graças a Deus, e de São Paulo. Então, a gente sente saudade, irmão. A gente sente saudade dos irmãos. A gente sente saudade desse companheirismo, que é um companheirismo sadio. Graças a Deus. Graças a Deus. Quer mandar uma mensagem aí, uma saudação para todos os irmãos que estão ouvindo o senhor, vão assistir o senhor pelo canal ABA? Irmão, muito bem. Eu tenho orado por todos eles, mediante essa praga que está assolando aí o mundo. Tenho orado e sinto saudade dos irmãos aí. Que Deus abençoe todos, sejam felizes, viva com paciência, viva crendo que o melhor vai acontecer. Há um caminho, há um resultado lindo, belo, que está preparado para nós. Deus tem um lugar reservado para nós. Estamos pertinho de alcançar isso. Deus abençoe todos os irmãos aí da igreja, todos eles, pastor Adil e todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmão Nani, muito obrigado aí pela sua conversa. Foi uma honra para mim compartilhar, falar um pouco com o senhor. Não é todo mundo que tem esse privilégio, eu tive, né? Obrigado, irmão Nani. Esperamos rever o senhor em breve em São Paulo. Aliás, esperamos todos poder voltar para a igreja depois dessa quarentena. Obrigado, irmão Nani. Fica com Deus. Abraço, saudações aí, geral, para a irmã Risa, para a irmã Regina, para todos vocês aí.